Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Estamos dando início aqui à nossa live das segundas-feiras. Aguardando aí as pessoas irem chegando. E hoje vamos falar sobre flexibilidade, né? Quem viu a chamada lá no Story já está sabendo do assunto, né? Eu estava de manhã fazendo a minha atividade física, pensando o que eu vou falar hoje. A gente às vezes fica meio sem saber, né? Que acaba se repetindo em algumas vezes. Aí eu pensei, vamos falar sobre flexibilidade, porque a flexibilidade é uma função tanto do corpo quanto da mente. É uma função de extrema importância, né, para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. Então vale a pena a gente refletir um pouco, valorizar sobre isso, né? Então, o que acontece, né? O que é flexibilidade? Não é uma palavra que quase todos nós já conhecemos. A flexibilidade é essa capacidade que o corpo tem de ter mobilidade, né? de se esticar, de se alongar, é a capacidade das articulações terem mobilidade em diversas direções, é a capacidade dos músculos se alongarem. E do ponto de vista mental, psicológico, a flexibilidade também ela traz um pouco desse sentido, né? Que seria a capacidade, vamos tomar aí o corpo como referência, seria a capacidade de você se movimentar em diversas direções, a capacidade de você interagir com sabedoria em diversos ambientes, em diversas situações favoráveis ou situações contraditórias. É a capacidade de você ceder em alguns momentos. Então, tudo isso envolve esse conceito de flexibilidade. E no corpo humano, por exemplo, só para vocês terem uma noção, a flexibilidade é importante para qualquer movimento. Porque quando você faz qualquer movimento no seu corpo, você vai contrair um músculo que vai provocar esse movimento. Mas esse mesmo músculo, ele tem um opositor a ele. Ele tem um músculo que se opõe a ele. E quanto mais esse músculo que se opõe a ele for flexível, menos força esse músculo que se contraiu vai precisar fazer. E isso na vida psíquica também. Quanto mais você for capaz de se adaptar, quanto mais você for capaz de expandir as suas possibilidades, menos confrontos você vai ter, menos esforços você vai fazer, porque as coisas vão fluir com mais naturalidade. É importante que a gente faça aí uma separação, porque tem gente que às vezes confunde flexibilidade com fraqueza e rigidez com força. E isso são conceitos diferentes. Tá? Uma pessoa ela pode ser flexível e não ser necessariamente fraca. E uma pessoa pode ser rígida e não ser necessariamente forte. Na verdade, acaba até acontecendo o oposto, ainda que isso não seja uma regra. Mas boa parte das pessoas que são rígidas, elas são rígidas como uma estratégia de defesa. Né? Porque elas se sentem fracas, porque elas se sentem inseguras, elas mantêm uma posição defensiva. Você já viu um animal, um cachorrinho, por exemplo, quando ele se sente ameaçado, como é que ele fica todo tenso, assim, ou um gato, por exemplo, como é que ele fica todo tenso, todo rígido? Então, a rigidez não significa força. Não significa força. Porque muitas vezes esconde uma fragilidade ali atrás de uma atitude defensiva. Tá? E a flexibilidade também não significa fraqueza.
porque muito pelo contrário, muitas vezes você precisa até ter força para ser uma pessoa flexível, força para conseguir ceder, sem se sentir humilhado, sem se sentir pressionado. Então, esses são conceitos diferentes. Então, cuidado para não se iludir com essa sensação de que, por ser flexível, uma pessoa vai ser considerada fraca. Pode até ser considerada, né? Por pessoas que desconheçam, que ignoram esses princípios. Mas eu digo a vocês, é muito mais fácil uma pessoa rígida ser mais frágil do que uma pessoa flexível. Porque para você ter flexibilidade, e aí a gente está falando agora do ponto de vista psicológico, é preciso você ter segurança, você ter uma autoestima elevada, porque quando você cede de alguma coisa, você não está abrindo mão do seu valor. Então, uma pessoa que tem uma autoestima, né, um sentido de valor pessoal, uma autoestima baixa, fraca, ela quando cede, ela tem a sensação de que ela está abrindo mão do valor dela, o que não é verdade. Uma pessoa pode ceder em muitas ocasiões e não está abrindo mão de valor nenhum dela, só está cedendo ali porque ela achou conveniente aquilo naquele momento. Então, muitas vezes, uma pessoa que se faz de rígida, não é? Que muitas vezes até é arrogante em algumas situações, isso não significa que ela seja uma pessoa forte. Muito pelo contrário, na maioria das vezes ela é uma pessoa frágil, só se defendendo de possíveis ameaças, né, que ela atribui à sua própria individualidade, mas que não são. Às vezes são só ideias contraditórias e ela não consegue aceitar, não consegue lidar com isso. O exemplo da água, ele é muito interessante para essa questão da flexibilidade, né, da mobilidade, porque vocês veem que a água ela vai se espalhando. Né? Um rio, quando desce da montanha, ele vai se espalhando. Tudo bem que ele já formou ali um seixo, né? Um curso que ele vai percorrendo. Mas imagine um mar que invade um lugar. Aquela água ela vai se espalhando. Onde ela encontrar espaço, ela vai ocupando. Por quê? Porque ela tem essa maleabilidade. Tem até uma historinha muito interessante, uma historinha que é atribuída à cultura japonesa, que diz que o menino chegou na casa da sua avó, foi lá passar férias e tal, e chegou lá, tinha um pé de figueira enorme, tinha sido tombado na véspera. E o menino pergunta para a avó, mas minha avó, como que esse pé de figueira caiu? Aí a avó fala, foi uma tempestade muito forte que deu ontem que derrubou. E aí o menino pergunta para a avó, mas como que esse pé de figueira enorme, com essas raízes todas, caiu? E aquele bambuzal que está ali, ele continuou em pé, com aqueles bambuzinhos fininhos. E a avó fala para ele justamente isso, que a figueira, apesar de parecer muito forte, ela era muito rígida. E quando a tempestade bateu nos seus galhos, eles eram tão rígidos, tão duros, que eles não conseguiram se curvar diante da tempestade. E aí ela foi sendo tombada pela força dos ventos até que a sua raiz foi arrancada. Já os bambus do bambuzal, não. Eles eram flexíveis. Então, quando o vento soprava forte, eles se curvavam. Né? A historinha até, a avó diz que os bambus eram humildes, que eles se curvavam diante daquela tribulação. Mas quando a rajada forte de vento passava, como eles se curvavam, eles voltavam de novo à sua posição original. Então, essa historinha aí, ela traduz bem, com bastante clareza, essa diferença entre a força, a rigidez e a flexibilidade. Porque você pode ser forte e flexível. Tá? Porque você ser forte não significa que você seja rígido. Tá? É importante que a gente entenda que existe uma relação direta entre corpo e mente. Tá? A gente sabe que a nossa mente ela emite comandos baseados nas nossas emoções, nas nossas decisões, e esses comandos eles repercutem no nosso corpo,
com a liberação de hormônios, eles repercutem no nosso corpo com o direcionamento de energias mentais que vão contaminando o nosso corpo. Né? É aquilo que a gente chama aí em psicologia, em psicanálise, das somatizações. Né? São aquelas emoções que vão se somatizando no nosso corpo, que vão se transformando em doença no nosso corpo. Na psicanálise a gente também conhece o processo de conversão, que também são emoções que marcam o nosso corpo com determinadas disfunções, por exemplo, paralisias. Muitas vezes não tem a causa física e a causa é totalmente emocional. Mas não é disso que eu quero falar, não. Eu quero falar do seguinte, que a relação do corpo com a mente, nesse aspecto da flexibilidade, ela é muito intrínseca. Por quê? Porque o nosso ego, que é a nossa instância administrativa da mente, o ego é aquele que administra as forças internas do seu desejo com as forças externas do contexto social e faz com que você se posicione, faz com que você tome decisões, faz com que você tenha escolhas. Então, o ego é essa instância administrativa. Do ponto de vista da psicologia materialista, o ser humano nasce sem um ego. Apesar que eu tenho uma psicanalista inglesa, Melanie Klein, que ela dizia que ela acreditava que o ser humano já nasce com, ela chama exatamente assim, de um ego incipiente. Quer dizer, como se fosse um ego rudimentar. A gente sabe que do nosso ponto de vista aqui, que a gente trabalha com as vidas sucessivas, com a ideia da reencarnação, da espiritualidade, a gente sabe que quando você nasce nesse mundo, a sua alma, o seu espírito, já traz aí heranças de outras personalidades que você viveu em outras vidas, onde você constituiu um ego. E esse ego ele permanece ali e ele vai influenciar o seu ego atual. Mas do ponto de vista da vida atual, a gente entende que aquele bebezinho, ele nasce sem um ego atual. E o que vai fazer, o que vai estimular o surgimento do ego nesse bebezinho é justamente as experiências corporais que ele vai tendo. As experiências de sentir, as sensações através dos sentidos, as correlações que ele vai estabelecendo entre o que ele faz e o que proporciona prazer, e o que proporciona dor, as orientações que ele vai tendo das pessoas mais próximas, dos pais, dos parentes próximos, depois na escola. Tudo isso vai fazendo com que o ego, tá? Que é uma instância psicológica, o ego é uma instância psicológica, mas apesar dele ser uma instância psicológica, em cada encarnação, ele se desenvolve a partir do físico. Então, o ego e o corpo físico têm uma relação muito direta, muito direta. Então, só para vocês verem o que acontece quando a pessoa começa a ficar muito idosa, né? Ela tende a ficar com o corpo mais rígido, as articulações mais rígidas. Se ela não cuidar, ela vai ficar com o corpo mais rígido, ela vai ficar com a musculatura mais rígida. E isso vai ter uma repercussão diretamente no ego dela, que vai se tornar mais rígido também. Ela vai se tornar uma pessoa mais temerária, uma pessoa com menos capacidade de adaptação, uma pessoa com menos capacidade de enfrentar situações novas, uma pessoa com mais dificuldade de administrar conflitos, porque existe uma relação muito direta entre o enrijecimento do corpo físico e o enrijecimento do ego. Tá claro isso? Então, aonde isso vai nos levar? Que se você quer ter uma terceira idade com mais saúde, né, com mais sabedoria, é preciso você trabalhar esse equilíbrio. E não só na terceira idade, mas ao longo de toda a sua vida. Esse equilíbrio entre a flexibilidade do corpo e a flexibilidade do ego. Então eu digo para vocês que é muito importante, desde muito cedo na vida,
a gente ter tempo, né? A gente fala muito da atividade física, que é muito importante ter atividade física, e praticar um esporte, fazer uma musculação, não é? Fazer caminhadas, correr, nadar, remar, fazer atividade física é muito importante, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas é muito importante, é fundamental que nesse programa de atividade física que a gente tenha, a gente coloque pelo menos um dia na semana, um dia eu acho que é bem satisfatório, para fazer alongamentos, né? Isso vai ter uma repercussão muito importante. E, inclusive, se você aproveitar esse alongamento para também meditar, para trabalhar a sua questão emocional, psicológica, aí então os benefícios vão ser enormes. Então é muito importante, pensem nisso, não é? Eu sei que nem todo mundo tem acesso às informações de como fazer um alongamento, mas você pode, não é, entrar em alguma aula de academia de alongamento. Eu acredito que nas redes sociais mesmo, no próprio YouTube, você encontra vídeos de tudo, né? Você vai encontrar vídeos com aulas de alongamento, né? A gente pode até combinar um dia aí, quem sabe, eu até fazer uma gravação aí de uma aula de alongamento, porque eu gosto muito, uma vez por semana eu faço um bom alongamento, e um bom alongamento pressupõe assim uma atividade de mais ou menos 1 hora, né? Não é só chegar lá e fazer assim, não, né? Você deu uma corridinha, aí dá uma esticadinha para lá, não. É uma atividade específica de alongamento, onde você alongue todo o seu corpo. Então isso vai ter um desdobramento muito importante ao longo da sua vida, em termos de saúde, mas principalmente quando a idade for avançando, porque você vai manter o seu corpo alongado. E aí aquela tendência de rigidez do ego, que é natural na idade mais avançada, ela diminui também. Então é muito importante trabalhar, por isso que quando eu pensei em falar de flexibilidade, eu falei, nossa, esse assunto é muito importante, é um assunto bem que a gente precisa valorizar muito. E a flexibilidade do ego, ela vai trabalhar a nossa capacidade de se adaptar a situações novas, de se adaptar. Aliás, essa é outra questão da idade mais avançada, que é também o enrijecimento da capacidade intelectual, de pensamento. Por isso que é tão importante você estar praticando atividades intelectuais, fazer coisas diferentes, a diversidade. Então, para você estar aberto para novas possibilidades, é preciso que você já chegue com essa flexibilidade numa idade mais avançada. E a flexibilidade do ego, ela vai ser justamente marcada pela nossa capacidade de adaptação, né? Você se adaptar às situações novas. Porque diante de uma situação nova, você cria na sua mente e no seu corpo também uma tendência de apreensão. Você tem algo novo, algo que você desconhece, algo para o que você não foi treinado, algo para o que você não tem o hábito de lidar. Então é uma situação nova que causa, a princípio, uma certa impactação. Se você é uma pessoa flexível, que confia na sua capacidade, que desenvolveu habilidades adaptativas ao longo da sua vida, tanto físicas quanto psicológicas, você, diante de uma situação dessa, você vai parar, você vai observar, vai pensar e vai agir da maneira mais saudável possível para superar aquela situação, se adaptar àquela situação e até tirar proveito daquela situação. Mas se você não desenvolveu isso, você vai começar a disparar no seu psiquismo resistências. O que é uma resistência? É quando você começa a negar aquele enfrentamento. É quando você deixa de viver aquele aspecto que a vida está te propondo, porque você não se sente capaz daquilo, você não se sente com habilidade para aquilo. Então você começa a criar resistências.
ou mecanismos de defesa, né? E tanto um quanto o outro, eles desgastam, eles criam desgastes de energia. Tanto as resistências quanto as defesas, elas criam desgastes grandes de energia. Então, uma energia que você podia estar vivendo para a manutenção do seu corpo, para as suas atividades, até para o seu prazer, para as suas satisfações pessoais, você está demandando aquela energia para se manter num estado de apreensão diante de uma situação que você tenta evitar de lidar com ela, porque você não se sente com, vamos dizer, de um termo vulgar, mas que acho que clareia bem, você não se sente com aquele jogo de cintura, né, para lidar com alguma coisa nova. E ainda tem uma outra característica importante, que quando você ativa os mecanismos de defesa e as resistências, principalmente os mecanismos de defesa, você tende a se fechar, né? É uma estratégia de autoproteção. E quanto mais já falei isso aqui, né? Quanto mais um organismo se fecha, menos ele evolui. Por quê? Porque ele não interage com o meio. E aí aquela pessoa, principalmente se está nessa condição já de uma idade um pouco mais avançada, uma pessoa que não aceita novos desafios, uma pessoa que se fecha por medo da novidade, uma pessoa que não tem flexibilidade física, nem flexibilidade psicológica, nem flexibilidade emocional, e que ela vai se fechando, e que ela vai gastando cada vez mais energia para manter esse status meio doentio, porque isso é um status meio doentio, um status meio neurótico, o que acontece? Ela vai perdendo as suas funções de vida. Então ela vai envelhecendo mais cedo, ela vai se deteriorando mais cedo, ela vai perdendo vitalidade mais cedo, ela vai perdendo a sua capacidade de prazer, de ser feliz mais cedo, ela vai perdendo a capacidade de usufruir da vida. Então ela vai se definhando e ela vai cada vez mais se encurtando e se tornando o quê? Cada vez mais rígida. Isso acontece muito, gente, muito mesmo. Isso é muito comum acontecer. E tem casos extremos, né? Tem pessoas, eu já vi isso em asilo, né? Pessoas que vão começando a se fechar, perder até a própria forma física, que não conseguem mais abrir as mãos, que não conseguem mais ter mobilidade do corpo, elas vão se fechando. É claro que se você for ali no reumatologista, no ortopedista, ele vai dar uma explicação totalmente biológica daquele fenômeno. Eu sei disso. Mas se você for procurar a história de vida daquela pessoa, provavelmente você vai conferir que aquela foi uma pessoa que teve posturas rígidas diante da vida, que teve pouca flexibilidade para se adaptar às situações novas, né? Que não teve autoconfiança para lidar com aquilo que era desafiador na sua vida. E ela vai se fechando, vai se fechando. Tem até uma doença espiritual que é caracterizada por isso, né? O André Luiz que fala isso num dos livros dele, é o monodeísmo idioplasmático. Olha o nome, né? Ele fala muito de pessoas que se fecham numa única ideia e vão ali ficando auto-obsediadas por si próprias. E elas começam a perder a capacidade de pensar, começam a perder a capacidade de perceber a realidade, de articular a realidade, de interagir com a realidade. Então, são questões complexas e essas questões, a maioria delas, estão ligadas a justamente essa falta de flexibilidade. A falta de flexibilidade do corpo e a falta de flexibilidade do ego. Então eu digo a vocês aqui, sem medo de errar, quem já entendeu a importância da atividade física na sua vida, quem já entendeu a importância da atividade física para a manutenção da saúde, do seu bem-estar, entenda também que é fundamental você colocar um dia na sua programação para fazer um alongamento.
uma atividade de flexibilidade. E se você puder associar essa atividade de flexibilidade com uma atividade meditativa, melhor ainda, né? Nesse sentido, a yoga é excelente para esse tipo de prática, né? Porque a yoga ela faz um trabalho muito voltado para o alongamento, não é o objetivo assim mais específico, né? Porque a yoga, as posturas, né, da yoga, elas têm uma função energética que está ali por trás disso, mas o processo de flexibilização do corpo, ele acaba aí sendo embutido nesse processo, e a yoga trabalha a respiração, a absorção de prana, de energia, a liberação dos canais energéticos, a vitalização dos chakras, né? Os processos meditativos. Então a yoga é excelente, tá bom? Então, quem puder fazer, né, faça. Eu sugiro, práticas de alongamento não são difíceis. É claro que tem exercícios específicos, né, para cada articulação, exercícios específicos para cada grupo muscular. Seria legal, né, ter uma orientação de um professor de educação física. E a minha primeira graduação foi educação física, tá, gente? Então eu falo aqui de cadeira, porque eu sei disso, eu sei o que eu estou falando. Posso até um dia, aquilo que eu falei, gravar uma aula de alongamento. Posso até fazer isso. Acho que não seria muito difícil, não. Tinha que programar como que seria isso e gravar e postar. Mas vocês vão encontrar aí diversos profissionais da área que fazem, né, academias que tem. A maioria das academias hoje em dia tem a sua aula lá de alongamento. O Pilates também é uma atividade física que trabalha, não é especificamente voltada para o alongamento, mas trabalha bastante alongamento, trabalha bastante. Mas eu gosto muito da ideia de uma vez na semana fazer uma atividade realmente só de alongamento. E eu gosto de, nessa atividade de alongamento, conforme eu estou dizendo aí para vocês, embutir atividades de respiração, com exercícios da yoga, absorção do prana, eliminação das toxinas pela respiração. Eu gosto muito de fazer alguns mantras nessa atividade. Por exemplo, tem um mantra, eu vou até falar, tem uma rotina que eu acho muito interessante que eu faço no final da minha atividade de alongamento. São os exercícios respiratórios. Eu inspiro e quando eu inspiro eu prendo a respiração e eu repito o mantra, eu amo a vida. E deixo que aquela sensação de eu amo a vida, ela penetrar no meu corpo, porque o amor é uma energia altamente vitalizante. O amor é uma energia que cura. E a vida ela não está só do lado de fora, a vida está no seu corpo. Então quando você mentaliza, né, com o seu pulmão cheio de ar, com o seu pulmão, os pulmões, né, que são dois, os pulmões cheios de prana, daquele prana que foi absorvido pela respiração. Quando você mentaliza esse mantra, eu amo a vida, você está direcionando toda essa energia prânica aí para cada célula do seu corpo, para cada órgão do seu corpo, para todas as estruturas energéticas do seu corpo. Então isso é muito bom. E aí depois, na sequência, um exercício de meditação, onde você silencia. Né? Quando você silencia o seu pensamento, você abre mão do controle. O controle é uma das principais funções de enrijecimento do ego. Pessoas que são excessivamente controladoras, pessoas que... A Janaína está botando aqui, o amor é o caminho. Sim, com certeza, né? Ainda mais quando você se ama, né? E ama a vida ao seu redor, né, Janaína? Que poder de cura você tem nisso. Mas eu falei da respiração, né? Então, essa questão de você estar ali vivendo esse amor, e aí na sequência, eu gosto muito de repetir, estava falando do silêncio, né? Porque quando você abre mão, se você silencia e você abre mão do controle, o controle é uma das principais funções de enrijecimento. Pessoas altamente controladoras, elas têm tendência a serem mais rígidas e a terem prisão de ventre, tá?
Existe uma relação direta entre controle e prisão de ventre. Porque o que é a prisão de ventre? É um controle. Né? Olha só, é o fechamento que impede a fluidez, né? Que impede que a vida siga o seu curso dentro do destino que muitas vezes é inevitável. Isso é flexibilidade do ego. É uma flexibilidade que se projeta no seu corpo. A falta dessa flexibilidade do ego vai causar também rigidez do corpo, vai causar prisão de ventre, vai causar uma série de outras limitações. Então, após o exercício da respiração e da repetição do mantra Eu Amo a Vida, o silêncio, né? aquele momento de silêncio. E tem 2 mantras que eu gosto muito. Um é do professor Hermógenes, que é aquele eu confio, eu entrego, eu aceito e eu agradeço. Olha só, esse é o mantra da flexibilidade, tá bom? Se você consegue repetir esse mantra, colocando nele a sua própria emoção, colocando nele um estado de consciência, você está fazendo um profundo exercício de flexibilidade para o seu ego. Porque esse mantra, ele é a própria expressão do abrir mão do controle. E uma das coisas que a vida ensina para todos nós, a única diferença que algumas pessoas já aprenderam e outras não, é que a gente não tem controle sobre a vida. A gente se ilude achando que tem controle. Mas a vida vem assim, ó, pumba. Ela faz o que quer com a gente. E você não tem absolutamente controle nenhum sobre muitas situações da sua vida. E quando você acha que tem algum controle, a vida está brincando com você. Ela está dando só a oportunidade de você se divertir um pouquinho com a sua imaturidade. Porque controle mesmo a gente não tem. Então esse mantra do Hermógenes, ele é fantástico. Né? Olha só, eu confio. Você precisa confiar para dar o segundo passo, que é eu me entrego. Quando você se entrega, você abre mão totalmente do controle. Você se soltou para seguir o fluxo da vida. Então eu confio, eu me entrego, eu aceito o que vier, porque eu sei que eu não tenho como impor à vida o meu desejo. A vida vai se impor a mim, é só uma questão de tempo, e eu aceito. E eu agradeço. Quando eu agradeço, eu vivo essa sensação de paz, né? Que é essa serenidade, que é a flexibilidade do corpo, que é a flexibilidade do ego pode nos proporcionar. Então, assim, preste atenção nessa programação e eu sugiro, coloquem ela aí na sua rotina de vida. Claro, né, com cuidado, para não se machucar. Quem não está acostumado a fazer alongamento tem que ir com calma, porque senão pode arrumar aí uma distensão. Depois não vai dizer que a culpa é minha não, tá? Estou avisando. Mas a grande questão é cada um respeitar os seus limites, né? Cada um avançar. Você não tem que alongar a sua coluna e encostar a sua cabeça no joelho. Mas você reconhecer o seu limite. E você trabalhar para que aquele limite se estenda, para que aquele limite possa se expandir. Né? E aí o sucesso não é fazer melhor do que o outro, não é alcançar uma meta desejada pelo outro. O sucesso é superar as suas próprias limitações. O sucesso é ir adiante naquilo que você conseguia fazer. Então, faça essa prática, faça uma prática de respiração, repita os mantras, né? Mentaliza a energia entrando, mentaliza a energia saindo e limpando. E se solte na vida, né? Se solte, porque a vida está aí cheia de desafios. Né? Eu sempre comparo, né? O que a vida faz com a nossa rigidez é igual o que a gente faz com bife duro. Ela bate, bate, bate até ficar molinho. Então, enquanto não tiver molinho, vai apanhar da vida.
Enquanto o seu ego não estiver suficientemente flexível para se adaptar e para fluir pelas diversas possibilidades que a vida vai te propor, enquanto ele não estiver suficientemente flexível, a vida vai bater em você. E muitas vezes vai doer. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que tem no mundo sofrendo por problemas que talvez nem existam, né? Por problemas que são relativamente insignificantes. E elas sofrem porque elas não conseguem administrar aquela relação com aquele problema. A questão não é o tamanho do problema. Na maioria das vezes, a questão é a nossa inabilidade para lidar com ele. Até porque, né, aí tem aí um dito popular que diz que cada um tem a cruz do tamanho que consegue carregar, né? Eu não vou dizer para vocês que isso seja uma verdade absoluta, mas eu acredito que isso tenha realmente o fundamento de verdade. Só que o problema é que às vezes a gente não consegue administrar aquela cruz ali direitinho, aquele problema. Quando a gente fala de cruz aí, às vezes fica meio pesado, né? Mas aquele problema, aquele desafio, a gente não consegue administrar aquilo muito bem. Por falta de capacidade adaptativa do nosso ego. Tá? Então, esse é uma coisa para a gente fazer, né? A gente está chegando aí ao final do ano, vamos começar um ano novo daqui a pouquinho, vamos colocar isso daí, vamos transformar isso aí numa meta para 2023, melhorar a nossa capacidade física, a nossa flexibilidade do corpo, a nossa flexibilidade do ego, para que a gente possa aí conseguir ser mais feliz, né? Viver pelo menos com um pouco mais de leveza, né? Deixando de colocar tanto peso em situações que talvez não sejam nem tão pesadas assim quanto a gente imagina. Tá bom? Então acho que hoje a gente pode ir terminando por aqui. Hoje quase ninguém fez comentários, né? O pessoal hoje está mais quieto. Acho que o pessoal ainda está comemorando o Jogo do Brasil hoje, né? Que foi bom, né? Todo mundo deve ter gostado aí, foi legal. Sexta-feira tem a próxima etapa aí, vamos pegar a Croácia agora. Mas minha gratidão a todos vocês que estiveram aqui comigo hoje, né? Espero ter podido contribuir. Quem acha que essas reflexões aqui são importantes para alguém que vocês conheçam, compartilhe, tá bom? A live fica gravada lá aqui no Instagram e ao longo da semana eu posto ela lá no meu canal do YouTube para quem quiser ver também, tá bom? Então, a minha gratidão aí, até semana que vem a gente se encontra aqui novamente. Acho que semana que vem vai ser a última do ano, porque depois eu devo fazer um recessozinho de final de ano. Acho que semana que vem a gente vai fazer a última live aqui. Vamos comemorar junto aí essa virada de ano. Um abraço para todos, uma boa semana.